Inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like e ative o sininho para receber as notificações. Vamos à palavra de Deus. Lucas, capítulo 7. Iremos ler a partir do verso 11. Lucas 7, a partir do verso 11, que esta passagem fala sobre a ressurreição do filho da viúva de Naim. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto, e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judeia e por toda a circunvizinhança. Amém. Igreja, hoje iremos meditar sobre o tema: a caravana de dois filhos únicos, um destinado à morte e um destinado à vida. A caravana de dois filhos únicos, um destinado à morte e outro destinado à vida. Jesus literalmente veio nos dar vida. Ele veio dar vida àquele que está morto. Somente alguém que tem autoridade, que tem ali à sua disposição algo que pode dar. Então Jesus, sendo o autor da vida, ele veio nos dar vida. E lá em João 11, 25 e 26, Jesus vai dizer: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morto, viverá. E aquele que crê que estiver vivo, nunca morrerá. Crê tu nisto? Isto é a palavra de Jesus lá em João 11. Pois bem, meus amados, só o autor da vida é que nos pode dar vida. Só o autor da vida, ele pode decretar a vida. Lá em João, capítulo 1, no verso 4, Jesus vai dizer, João vai dizer: a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Então Jesus é a vida. Então, diante desta situação, deste filho, desta mulher, Jesus foi e deu vida a este jovem. Igual Jesus deu a vida a cada um de nós. Por mais que nós estejamos aqui vivos, você pode dizer: mas como assim Jesus deu vida? Porque nós estávamos caminhando para a morte eterna, porque nós não estávamos ainda debaixo do sangue do Cordeiro. Mas mediante quando nós recebemos Jesus como nosso único e verdadeiro Salvador, Ele nos garante a vida eterna. Louvado seja o Senhor. E nessa passagem, amada igreja, Jesus ressuscita o filho da viúva de Naim. Mas no relato bíblico, Jesus fez mais duas ressurreições. Jesus fez essa do filho da viúva de Naim. Jesus ressuscitou a filha de Jairo. E também Jesus ressuscitou o seu amigo Lázaro. Lá em João 11 vai narrar este fato. Pois bem, meus amados, foram 3 ressurreições que Jesus praticou. Acredito que Jesus fez muito mais do que isso, porque lá em João, o próprio João escreve que se todas as coisas que Jesus fez enquanto estava na terra aqui, não caberia nos livros que existentes. Jesus fez muito mais que isso, mas a Bíblia relata essas 3 ressurreições. Mas eu irei aqui citar a primeira, não numa sequência que aconteceu,
mas seguindo a ordem dos fatos. Primeiro, Jesus ressuscitou a filha de Jairo. Nós muito bem conhecemos esta passagem, a qual Jairo vai até Jesus e chama ele. E Jesus vai até a casa de Jairo. Chega lá, a menina já está morta, porque no meio do caminho, Jesus ali curando aquela mulher do fluxo de sangue, a menina falece. E ali os servos dizem, não aperreia mais o mestre. Mas Jesus olha para esse homem de fé e diz, crê somente. E ali partem Jesus e os discípulos, João, Pedro e Tiago. E chegando na casa, o povo começa a rir de Jesus, porque Jesus diz que a menina não está morta, só apenas dormindo, porque a morte para Jesus é apenas um sono. E aqueles que morreram em Cristo Jesus, eles não estão numa morte, mas apenas dormindo, porque um dia acordará para a vida eterna, louvado seja o Senhor. E chegando, Jesus vê a menina já está morta. Há pouco tempo morreu, não diz o tempo, mas não se passa mais de 24 horas, não. Acredito que foi poucos minutos ali, a menina já estava morta. Ou seja, a menina ainda estava quente, a menina ainda estava com os músculos palpáveis, moles. Porque eu quero botar essa observação? Porque de acordo, pastor, com a medicina, o corpo, quando uma pessoa morre, a cada 2 horas o corpo vai perdendo de 0,5 graus a 1 grau e meio. Ou seja, nossa temperatura do corpo é 37 graus. E a partir de que quando você morre, a temperatura vai caindo até ficar a temperatura ambiente, quando nós chegamos a dizer está gelado, está frio. Mas aqui a menina está diferente. A menina ainda estava quente, porque fazia pouco tempo, a temperatura dela começou a cair, mas os músculos dela ainda estavam mole, não começou a enrijecer. E Jesus chegou ali e disse, Talita cumi, menina, eu te ordeno, levanta-te. E a menina ali se levantou, porque Jesus tem autoridade sobre a morte. Na hora que a morte colocou as garras naquela menina, e Jesus disse, não, tira as garras, aleluia, porque esta menina vai viver, porque Jesus tem autoridade sobre a morte, e louvado seja o Senhor. E a menina ficou em pé, louvado seja Deus. Segundo, aqui fala sobre a ressurreição do filho da viúva de Naim. Naim era uma cidade, um vilarejo pequeno, daqui a pouco eu falo mais sobre esse povoado. E Jesus vai a essa cidade, a esse povoado, e se encontra com um enterro vindo. E ali Jesus se encontra com a mãe, o esquife, que é o caixão, o povo carregando e um menino morto. Já fazia mais de 24 horas que o menino tinha morrido. Porque naquela época a crença era igual nós usamos hoje, depois de um dia é que começa ali o enterro para fazer o sepultamento. Ou seja, o menino já estava frio, o menino já estava com os músculos enrijecidos, já estava duro. A morte ali já tinha tomado posse daquele menino. Mas Jesus chegou ali só apenas com um toque e disse, eu te mando, levanta-te. E o menino se levantou e ficou sentado dentro do caixão, louvado seja o Senhor. Porque Jesus tem autoridade na morte em qualquer estágio da vida. Ela pode estar ali botando as garras, ela pode ter colocado a garra, ou senão ela pode já estar num processo ali de decomposição. Lá em Lázaro foi desse jeito. Lá em João capítulo 11 vai narrar esse fato. Quando Lázaro já está 4 dias morto, já sepultado, Jesus chega a esta aldeia, Betânia, e as irmãs vão ao encontro dele, e a irmã, a amiga, a irmã de Maria, Marta, clama a Jesus, chegasse tarde, mestre, mas Jesus disse,
Esta enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus, louvado seja o Senhor. Você crê, Marta, porque você crendo, você verás o poder de Deus hoje, aleluia. E ali, 4 dias depois, segundo a crença daquela época, pastor, igreja de Deus, que depois de 4 dias tinha uma crença que a morte já tinha levado o espírito. A morte já tinha levado o espírito, só estava ali o corpo, segundo a crença. Mas independente da crença dele, se a morte tinha levado, o espírito sabe lá onde estivesse, mas Jesus tem o poder de dizer, traga de volta a morte, aleluia. E ali a morte trouxe, e Lázaro saiu de dentro daquele sepulcro, aleluia, porque Jesus tem autoridade sobre a morte. Glória a Deus, aleluia. Meus amados, eu não vim falar de morte hoje, eu vim falar de vida. Por mais que o texto fala de morte, nós estamos num mês que se comemora, tem um feriado, Dia dos Finados. Mas o que eu venho dizer aqui, igreja de Deus, não é de morte, mas eu venho falar de vida, louvado seja o Senhor, porque Jesus é vida, glória a Deus. Pois bem, meus amados, diante desta passagem, nós iremos tirar alguns pontos importantes, porque no verso 11, Jesus, o unigênito do Pai vivo, é destinado a morrer. Vocês lembram do título da mensagem? A caravana de 2 filhos únicos, um destinado à morte e um destinado à vida. Quem eram esses 2 filhos? Jesus e o filho desta mulher, este jovem. Mas quem era que estava destinado à morte? Jesus. E quem era que estava destinado à vida? O jovem. O jovem estava destinado à vida e Jesus destinado à morte. Porque o cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e ia com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Jesus, ele foi apontado como cordeiro desde o Antigo Testamento, desde ali de Isaac, como sendo o substituto de Isaac. Ali o cordeiro da Páscoa representava Jesus, e lá em Apocalipse capítulo 13, verso 8, vai narrar que o cordeiro foi morto desde a fundação do mundo, louvado seja o Senhor. Ou seja, esse plano ele não foi executado recentemente. Esse plano de Jesus vinha ao mundo, ele não foi assim às pressas, mas ele já estava agendado na agenda de um Deus poderoso que sabe todas as coisas, louvado seja o Senhor. Porque para redimir uma nação caída, tinha que vir um homem perfeito, um filho da obediência. Não o primeiro Adão que é carne, mas o segundo Adão que é espiritual, aleluia. E veio dos céus, louvado seja o Senhor, e é obediente. E Jesus, ele foi imolado como cordeiro. E lá em Filipenses capítulo 2, verso 8, vai dizer: sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Jesus, ele não pensou em voltar atrás, mas ele continuou a caminhada convicto que tinha que ser necessário realizar essa obra para que nós tenhamos a vida eterna, louvado seja o Senhor. Então, Jesus, o unigênito do Pai, vivo, destinado a morrer. Jesus foi destinado a morrer. Não tinha outra escapatória para a gente, porque a paz que nós temos hoje, foi Jesus que conquistou. O pecado que nos traz a paz, foi jogado contra Jesus. Jesus se fez pecado por nós. Ninguém aqui merecia esse sacrifício de Cristo, mas teve que ser realizado, porque não existe salvação sem derramamento de sangue, louvado seja o Senhor. Meus amados, Jesus, no unigênito do Pai vivo, destinado a morrer.
E Jesus ele vai alertar aos poucos ali, falando sobre a ida dele, a missão dele aqui, ensinando aos discípulos quando ele estava na terra. Lá em João capítulo 2, verso 4, Jesus, interrogado ali por Maria, quando falta vinho no casamento, lá em Caná da Galileia, quando Jesus está ali, que falta, e Maria vai interrogar, Jesus vai dizer, a minha hora ainda não chegou. Mas 10 capítulos depois, lá em João capítulo 12, Jesus disse, é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado, louvado seja o Senhor. E assim foi feito, louvado Igreja de Deus. Se a nossa esperança em Cristo se limitasse apenas a essa vida, nós seríamos os mais infelizes desse mundo, porque a nossa esperança em Cristo não só está aqui nesta terra, a nossa esperança em Cristo não só está aqui nesta igreja, mas a nossa esperança em Cristo está na eternidade, e louvado seja o Senhor. É esta esperança, Igreja de Deus, que nós temos, que aqui está de passagem, nós estamos de passagem, que haverá o dia que a morte chegará, mas quando a morte chegar para nós, nós estamos conscientes que ela já foi vencida mediante Jesus Cristo, porque aquele que está em Cristo, nova criatura é, porque Jesus nos deu vida e vida eterna, louvado seja o Senhor. Mas no verso 11 ainda, ele menciona, no finalzinho, que iam com ele os discípulos e numerosa multidão. Aqui é bem importante que eles iam com os discípulos e numerosa multidão. O evangelista Lucas tomou o cuidado de colocar os discípulos e numerosa multidão. Ele usou aqui uma condição coordenativa, ou seja, meio que separando, porque os discípulos estavam em Jesus ali a todo momento aprendendo, independente se Jesus estava fazendo um milagre ou não, eles sempre estavam com Jesus, mas a multidão era diferente, a multidão eles só queriam envolvimento, a multidão eles só queriam ver Jesus realizando o milagre, louvado seja o Senhor. Já os discípulos não, os discípulos queriam um comprometimento com Jesus, louvado seja Deus. Então, meus amados, porque aqui é a diferença dos discípulos e da multidão. Os discípulos queriam comprometimento e a multidão queriam só envolvimento. A multidão que gritou, Hosana, Hosana, nas maiores alturas, foi a mesma que diz, queremos Barrabás, este não é o nosso rei. Solta o Barrabás e crucifica esse homem, louvado seja o Senhor. É a mesma multidão que gritou, que mudou de ideia. Mas, meus amados, no capítulo 12, como se aproximasse da porta da cidade, eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Aqui está o ponto-chave da passagem. Quando Jesus vai a essa cidade, esse povoado, uma aldeia pequena, e muitos históricos falam que para chegar nesta aldeia só existia uma estrada. Para chegar a Naim, só existia uma estrada. E se só existia esta estrada, ela estava agora interditada. Ela estava interditada. Por quê? Estava em obra? Não. Porque existiam ali duas caravanas. A caravana do filho do enterro, do filho da viúva de Naim. A caravana que ia sendo guiada pelo rei dos terrores. E ali, muitos dizem que a crença era que a mãe ia na frente e o caixão ia atrás e ela ia conduzindo ali todo o enterro.
A caravana do filho de Naim, guiada agora pelo rei dos terrores. Mas na contramão vinha agora uma outra caravana do Filho de Deus. Esta outra caravana vai ao encontro agora da caravana do filho de Naim. A caravana agora não liderada pelo rei dos terrores, mas liderada agora pelo rei da vida, pelo príncipe da paz, pelo príncipe que pode fazer todas as coisas, pelo o príncipe que muda a situação. Louvado seja o Senhor. E ao encontro desses dois agora, está interditado a estrada. Ninguém vai, ninguém vem. Parou completamente. E a palavra de Deus vai dizer no verso 13, que vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Jesus disse: não chores. Aqui vai falar sobre a soberania de Jesus. Meus amados, aqui é um ponto bastante importante para a gente atentar, ouvir com cuidado, para você entender que quando Deus quer fazer, Ele faz independente da situação. Se você for ver no capítulo 7, logo no início, vai falar sobre a cura do servo de um centurião. Um criado está enfermo, e esse centurião manda os anciãos judeus ir à casa, ir ao encontro de Jesus, e eles passam todo o relatório, e pedem para que Jesus vá à casa do centurião, e Jesus atende, vai. Mas chegado antes de entrar na casa, o centurião manda agora os servos e diz: mande uma ordem, porque eu sou um homem sujeito à ordem. Eu entendo. E ali ele vai dizer que tem homens disponíveis para ele. E Jesus vai dizer que nem entre o povo dele encontrou tanta fé como esta. Uma fé grande. E aqui Jesus curou esse homem, este jovem que estava enfermo, esse criado do centurião, pela fé de um homem, porque Jesus ele aprova uma fé grande, do mesmo jeito que ele reprova uma fé pequena. E Jesus aqui está aprovando a fé deste homem, que diz que nem entre o povo dele encontrou fé grande como esta. E ali Jesus operou. Mas o que eu quero dizer que Jesus agora vai ao encontro deste jovem, e se você for ver, é Jesus que toma a iniciativa de curar o jovem, de trazer vida. A mulher não rogou, a palavra de Deus vai dizer que a mulher não teve fé, a mulher foi acalentada por Jesus, que Jesus foi ao encontro dela e disse somente: não chores. Aqui mostra a soberania de Deus, porque Deus, quando Ele quer fazer, Ele faz, embora que você esteja com fé ou não, porque a Bíblia nos mostra que nós temos que ter fé, mas também ela nos apresenta que Deus é soberano, louvado seja o Senhor. Glória a Deus, aleluia, porque a incredulidade do homem não anula a fidelidade de Deus. Romanos 3, a incredulidade do homem não anula a fidelidade de Deus. Quando Deus ele quer fazer, Ele faz, embora que sua fé esteja pequena. Mas o que eu quero dizer, povo de Deus, que nós temos que ter fé, fé grande, não se obstinar a dizer: não, Deus é soberano, Ele pode fazer mesmo eu tendo. Pode sim, mas nós temos que fazer a nossa fé, crendo que Deus ele faz milagre, e a fé é essa, é ver as coisas resolvidas mesmo diante de um caos maior na nossa vida. Louvado seja o Senhor. Mas aqui, amados, no verso 13 ainda, Jesus, ele diz à mulher: não chores, porque essa mulher agora estava
atemorizada, tinha acabado tudo para ela, era uma viúva, não tinha mais nada. O único que podia ajudar ela era o filho, ao sustento da casa, mas agora acabou toda a esperança. A mulher se via sozinha, e Jesus ali viu a necessidade de ir acalentar ela. É bem importante, pastor e igreja de Deus, que Jesus não foi ressuscitar primeiro o filho para depois acalmar a mãe. Jesus primeiro foi e acalmou a tempestade emocional que aquela mãe estava sofrendo. Jesus foi primeiro acalmar aquela mãe, porque Jesus sentiu a dor dela, louvado seja o Senhor. Porque Jesus falou, não chores. E esse não chore, ele vem carregado de um turbilhão de coisas. Quando Jesus disse, não chore, Jesus disse, eu sou a vitória para a tua vida. Quando Jesus disse, não chore, Jesus disse, eu estou dando um novo começo para você, mulher. Quando Jesus disse, não chore, Jesus disse, eu sou o começo para o que você achava que era um fim, louvado seja o Senhor. Quando Jesus disse, não chore, Jesus disse, eu sou a vida, eu tenho autoridade sobre a morte, e você daqui a pouco vai ter o seu menino nos seus braços, louvado seja o Senhor. Jesus sabe que a dor que ela estava sentindo é diferente e avassaladora, mas maior do que a dor de todas as demais pessoas que estavam ali. Mas Jesus ainda vai ao encontro dela, porque Jesus vê a dor dela e disse, não chores. Jesus, ele seca nossas lágrimas. Jesus, ele é a luz para nossas trevas, para o que está nos escurecendo. Jesus é a estrela da manhã, o leão da tribo de Judá. Jesus, ele é tudo de bom para nós, louvado seja o Senhor. Quando ele diz, não chores, aleluia, porque Jesus está dizendo, eu vou mudar a tua vida, louvado seja o Senhor. Eu vou secar as suas lágrimas, eu vou secar toda a tempestade que está sobre você, porque o sol da justiça hoje vai raiar sobre a sua vida, louvado seja o Senhor. E agora, no verso 14, chegando-se, tocou o esquife, que é o caixão, e parando os que o conduziam, disse, jovem, eu te mando, levanta-te. Que autoridade, aleluia. Meus amados, todos nós acredito que já tivemos presente diante de um funeral. Você chega ali e diz, que autoridade Jesus tinha ali um defunto, e o cara dizer, levanta-te, e ali começar a ter vida. Que autoridade, somente o dono da vida, somente o Filho de Deus, que fez todas as coisas, porque no princípio ele estava presente, aleluia, glória ao Senhor. E a morte escutou a voz de Jesus, conforme eu narrei, eu falei agora no início, na introdução. A morte escutou a voz de Jesus. A morte, ela não tem a última palavra. Quando Jesus ergue a sua voz, a voz de Jesus prevalecerá, louvado seja o Senhor. E ali, o menino vai ser restituído. O menino que estivera morto passou a falar. Ele não passou por uma terapia, ele não passou por uma reabilitação, não. Ele passou a falar, porque quando Jesus faz, ele faz perfeitamente. Quando Jesus faz, ele faz completamente. Jesus não faz nada imperfeito, nada pela metade, porque Jesus, ele curou esse menino, e esse menino imediatamente passou a falar normalmente, louvado seja o Senhor. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio do intermédio de Cristo Jesus. E verso 15, finalizando, sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Agora, Jesus nos devolve a esperança.
Jesus agora nos dá a vitória. O silêncio da morte foi vencido. O choro agora foi superado pela alegria. E aquele momento ali, de choro, de lágrima, de clamor, virou um momento de festa, de alegria, porque o Filho de Deus estava lá. Porque quando Jesus ele aparece na nossa vida, ele faz uma mudança radical. Ele faz as coisas velhas virem a ser novas. Ele faz as coisas mortas virem a ter vida. Louvado seja o Senhor. E a esperança voltou a brilhar no coração daquela mãe. Imagina, igreja. A mãe frustrada, acabada com tudo, desenganada da vida. Mas Jesus foi e disse: não chore, acalentou ela. E disse: eu vou trazer esperança. E ali foi ao encontro do menino, tocou no menino e o menino passou a ter vida. E a esperança voltou a brilhar no coração da mãe dele, louvado seja o Senhor. Vocês, mães, entre no lugar desta mãe, a felicidade que ela passou a ter, mediante ver o seu filho agora com vida, falando com ela novamente, e louvado seja o Senhor. Que alegria grandiosa, oh meu Pai. E no verso 16 e 17, concluo, que todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. O povo daquela época só ouviam os relatos de ressurreição de dois grandes profetas do Antigo Testamento. Elias, o qual ressuscitou o filho da viúva de Sarepta, e Eliseu, o qual ressuscitou o filho da mulher da sunamita. Mas agora, eles não só estão vendo, mas presenciando e dizendo: Deus nos visitou, um profeta levantou entre nós, relembrando a profecia de Moisés, onde Deus enviaria um profeta semelhante a Moisés. Este seria o Messias de Deus, louvado seja o Senhor. O poder de Jesus sobre a morte trouxe temor ao povo daquela região e promoveu glórias nas maiores alturas e promoveu glórias de Deus nos céus, louvado seja o Senhor. Que Deus nos abençoe, que possamos sair daqui edificados com esta palavra, que Jesus nos dá vida. Amém.